O chamado silencioso de Deus, antes da virada. Antes de começar, peço que você se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. Aqui falamos sobre os sinais espirituais e mentais que antecedem as maiores transformações da sua vida. Nada acontece por acaso. E se você está vendo este vídeo hoje, é porque Deus está te mostrando algo. Napoleon Hill dizia que a vida fala conosco através de vibrações. E o que chamamos de coincidência é, na verdade, uma mensagem codificada do divino tentando alinhar sua mente ao propósito que você mesmo escolheu antes de nascer. Você sente que algo está mudando, mas não sabe explicar. De repente, as coisas que antes te davam prazer já não te satisfazem. Pessoas se afastam, oportunidades somem e um silêncio estranho toma conta da sua rotina. Esse silêncio é o primeiro sinal. É Deus reorganizando o tabuleiro para preparar a próxima fase. Hill dizia que toda conquista visível nasce primeiro na mente, e toda mente que se aproxima da fé entra em sintonia com uma inteligência superior. Quando você sente o impulso de mudar, mas tudo parece travar, é porque o velho está sendo removido. Nada floresce sem antes haver uma limpeza. E essa limpeza muitas vezes vem disfarçada de perda, fracasso ou solidão. Você ora pedindo sinais, mas eles não vêm em forma de palavras, vêm em forma de experiências. Um atraso, uma discussão, uma demissão, um cancelamento de planos. Tudo isso pode ser o modo de Deus dizer: espere, não é por aí. O problema é que queremos que Ele fale no nosso idioma humano, quando, na verdade, Ele fala através da energia dos acontecimentos. E é por isso que Hill insistia: o fracasso aparente é apenas a preparação para uma vitória maior. Quantas vezes você achou que algo deu errado e depois percebeu que foi exatamente o que te salvou? Talvez hoje você esteja em um desses momentos, o universo te restringindo para expandir. Deus está te dizendo: saia do caminho, eu sei o que estou fazendo. E se você confiar nesse processo, a dor se transforma em direção e o silêncio se transforma em sabedoria. Hill dizia que o maior erro do ser humano é tentar compreender Deus com a mente racional. A fé é o idioma da alma, e quando você silencia o medo, ouve o plano. Não é coincidência que nas fases de dificuldade surge o impulso de estudar, orar, buscar respostas. Isso é o Espírito te preparando para receber uma revelação. Não fuja da confusão, abrace-a. A mente humana precisa se perder para reencontrar a rota espiritual. É nesse ponto que o propósito começa a ser reescrito. Quando o silêncio vira direção, há momentos em que você pede respostas e recebe apenas o eco do próprio pensamento. Parece que o céu se calou, que Deus te esqueceu e que tudo o que você faz não dá resultado. Mas é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que Napoleon Hill dizia que a mente começa a entrar na frequência da verdadeira fé. Porque a fé não é acreditar quando tudo está bem. É permanecer em sintonia mesmo quando nada faz sentido. Quando Deus quer te mostrar algo, Ele não grita, Ele silencia. Ele permite que tudo o que distraía a sua alma perca o brilho. Ele desliga o barulho para que você perceba o que realmente importa. E é nesse silêncio que o sexto sentido, como Hill chamava, desperta. Ele explicava que esse é o canal de comunicação entre o humano e o divino, entre o consciente e a inteligência infinita. Muitos chamam de intuição, outros de voz interior. Mas o fato é que, quando você começa a escutar, as coincidências aumentam, os sonhos se tornam mais claros e pequenos acontecimentos do dia a dia passam a carregar significados profundos. Uma frase que alguém diz, um livro que cai da estante, um vídeo que aparece do nada. Esses são sinais. E se você ignorar, eles voltam de forma mais intensa até que compreenda a lição. Hill acreditava que cada fracasso contém uma semente equivalente de sucesso.
Isso significa que dentro do que hoje parece uma perda, existe a raiz de algo muito maior. Mas essa raiz só cresce na terra da fé. Quando você se desespera, interrompe o processo. Quando confia, fertiliza o solo da manifestação. É por isso que, antes da virada, Deus testa a sua vibração. Ele quer ver se você confia mesmo quando não enxerga o caminho. Hill dizia que a mente humana é um transmissor e receptor de energia. Se você emite medo, atrai caos. Se emite fé, atrai direção. E quando Deus percebe que sua vibração está firme, Ele libera o próximo nível. Então, se as coisas parecem travadas, pergunte-se: o que estou vibrando? O medo de perder ou a confiança de que estou sendo guiado? Porque a resposta de Deus não está no que acontece, mas em como você reage. A fé não muda o plano. Ela muda o seu estado interno para que o plano possa acontecer. Quando Hill falava de definiteness of purpose, ele se referia a isso. Ter um propósito definido é manter a vibração da certeza mesmo quando tudo ao redor desaba. É olhar para o caos e dizer: eu sei que isso está me moldando para algo maior. Deus está te mostrando algo nesse exato momento. Ele não te abandonou, Ele está te treinando. A diferença entre os que prosperam e os que desistem é que uns reconhecem os sinais, outros reclamam deles. Se você aprender a decifrar o silêncio, entenderá que cada atraso é uma proteção e cada perda é um realinhamento. E quando isso acontece, o invisível começa a conspirar a seu favor. A linguagem invisível dos sinais. Deus fala em códigos, e Napoleon Hill dizia que esses códigos são decifrados apenas por quem aprendeu a escutar com a alma. Quando você começa a se alinhar espiritualmente, a vida passa a te responder em símbolos. Nada mais é aleatório. A hora no relógio, as palavras que se repetem, o número que aparece em placas, as pessoas que cruzam o seu caminho, tudo isso faz parte de um sistema de comunicação entre você e o plano superior. Mas o homem moderno perdeu a sensibilidade para interpretar esses sinais. Ele quer provas físicas, esquecendo que o invisível é a base de tudo o que se torna visível. Hill escreveu que os pensamentos são coisas. E isso significa que cada ideia é uma energia viva procurando se manifestar. Quando você sente que o universo está tentando te dizer algo, está mesmo. O problema é que a maioria não para ouvir. Deus não vai aparecer diante de você com uma voz estrondosa, mas vai colocar algo diante dos seus olhos que mexe com a sua consciência. Vai repetir padrões até que você desperte. É por isso que tantas pessoas passam pelas mesmas dores várias vezes. Não porque são azaradas, mas porque ainda não entenderam o recado. Hill ensinava que o homem cria seu destino pelo que pensa continuamente. Se você está cercado de desafios, observe o que tem pensado. Sua vida externa é apenas um espelho da sua vibração interna. Mas há um ponto crucial. Antes de Deus te elevar, Ele te esvazia. Ele tira o excesso, o orgulho, o ego, a necessidade de controle. Ele te coloca em situações que parecem injustas, apenas para revelar o quanto ainda depende da aprovação alheia. E quando você finalmente se rende, quando aceita que não está no comando, a sintonia muda. Você passa de uma mente ansiosa para uma mente receptiva. E é aí que os milagres começam. Hill dizia que a oração mais poderosa não é pedir, mas agradecer antecipadamente. Porque o agradecimento é o idioma da fé. Quando você agradece antes de ver, mostra que confia no processo. E é essa confiança que abre portas invisíveis. Tudo o que você busca já existe, mas está vibrando em uma frequência mais alta. O seu papel não é correr atrás das bênçãos, é subir ao nível delas. E Deus te mostra o caminho, elevando sua vibração através das provas. Por isso, quando algo doer, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Porque a dor é o professor da alma. E o silêncio é o quadro negro onde Deus escreve suas instruções.
Hill dizia que cada derrota tem uma mensagem cifrada. Só entende quem para de reclamar e começa a observar. E se você observar, verá que tudo o que te afastou era o que impedia a tua expansão. Nada foi perdido, tudo foi redirecionado. Quando Deus usa o caos para te direcionar, Napoleon Hill dizia que os maiores tesouros da vida estão escondidos exatamente nos momentos em que tudo parece desabar. É no caos que a mente humana é forçada a buscar o invisível. E é nesse momento que Deus fala mais alto, mesmo em silêncio. Você já percebeu como certas quedas te levaram a lugares que nunca imaginou chegar? Às vezes, a mão que empurra é a mesma que te salva. Deus usa as tempestades não para te punir, mas para te mover. O vento forte que parece te afastar é o mesmo que remove as folhas secas que te impediam de florescer. Hill chamava isso de lei da compensação. Nada se perde, tudo é transformado. Se algo saiu da sua vida, foi porque precisava abrir espaço para o novo. Mas o ser humano luta contra o fluxo. Ele quer manter o que já cumpriu o ciclo, e é aí que o sofrimento aumenta. Deus está te mostrando algo agora mesmo, talvez através de um atraso, uma negação ou um silêncio prolongado. Você não foi esquecido, você está sendo reposicionado. Quando o universo parece contra, na verdade está conspirando a favor. Hill explicava que toda mente que se concentra na fé cria uma ponte entre o visível e o invisível. E é por essa ponte que a inspiração divina atravessa. Foi assim que muitos visionários encontraram suas ideias mais brilhantes em momentos de desespero. Quando não havia saída humana, veio a resposta espiritual. Isso não é coincidência, é propósito. Deus precisa que você chegue ao limite da força para começar a agir pela fé. Porque enquanto você confia apenas no que vê, o milagre não tem espaço para operar. É quando você solta o controle que a energia divina assume. Hill dizia: cada adversidade carrega consigo o germe de um benefício equivalente ou maior. E essa frase resume o mistério da vida. O que hoje dói, amanhã será lembrado como o empurrão que te despertou. Então, ao invés de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que Deus quer me mostrar através disso? Essa pergunta muda tudo, porque o foco deixa de ser o sofrimento e passa a ser o aprendizado. E quando a vibração muda, o resultado muda. O que antes parecia fim se torna início. O que era perda vira libertação. O que era vazio vira espaço para o novo. Deus te mostra sinais no caos, mas você precisa aprender a interpretar. A chave é a calma. Hill dizia que o homem que domina a si mesmo domina qualquer situação. E dominar-se é confiar quando tudo ao redor grita desespero. É respirar fundo, olhar para o céu e dizer: eu não entendo agora, mas sei que é o melhor para mim. É isso que ativa o poder invisível da fé, a vibração que transforma o impossível em realidade. A frequência da fé e o código da manifestação Napoleon Hill dizia que a mente humana é como uma estação de rádio, transmite e recebe ondas constantemente. O problema é que a maioria vive sintonizada na frequência do medo, da dúvida, da falta. E quando Deus tenta enviar um sinal de direção, essa interferência impede que a mensagem chegue clara. É por isso que a fé não é apenas um sentimento, é uma frequência. É o código que conecta a mente à inteligência infinita. Quando você se alinha com a vibração da fé, o invisível começa a trabalhar em silêncio por você. E o mais curioso é que, no início, nada parece estar acontecendo, mas por trás da cortina, tudo já está sendo preparado. Hill dizia que o universo responde à emoção dominante, não às palavras. Então, se você ora pedindo prosperidade, mas vibra a escassez, está enviando sinais contraditórios. Deus quer te dar,
mas precisa que você entre na vibração do receber. Fé é agir como se já tivesse acontecido. É agradecer antes de ver. É trabalhar como se já tivesse vencido. É amar mesmo quando o coração ainda sente medo. Quando você muda a vibração, o campo energético ao seu redor se reorganiza. Pessoas certas aparecem, ideias surgem, portas se abrem. Isso não é magia, é lei. É a mesma lei que faz a semente brotar quando o solo está fértil. O solo é sua mente e a água é sua fé. Hill explicava que quando você alimenta pensamentos de abundância, cria um campo magnético que atrai circunstâncias equivalentes. E quando Deus percebe que você está preparado, Ele libera o que estava retido. Nada vem antes do tempo, mas o tempo responde à vibração. Por isso, enquanto você reclamar do que falta, continuará vibrando falta. Quando começar a agradecer o que já tem, começará a vibrar abundância. E a abundância não é só dinheiro. É paz, propósito, energia criadora. É a presença constante de Deus em todas as áreas da sua vida. Você foi criado à imagem do Criador. Isso significa que herdou o mesmo poder de criar realidades através da mente e da palavra. E é por isso que Hill dizia que tudo começa em um pensamento. O pensamento é a semente, o sentimento é o adubo e a ação é o plantio. Quando esses três se alinham, o universo não tem escolha senão te responder. Deus está te mostrando algo neste exato momento. Talvez não o destino final, mas o próximo passo. E é só isso que você precisa ver, o próximo passo. Porque quando você dá o primeiro com fé, o segundo aparece. A estrada nunca se revela inteira, porque o propósito não é saber o caminho, é confiar em quem o guia. Quando a fé se torna o centro, o medo perde o poder. E quando o medo desaparece, a manifestação se torna inevitável. O propósito divino e a virada invisível. Tudo o que aconteceu até hoje tinha um propósito. Nada foi acidental. As quedas, as decepções, os atrasos, até mesmo as pessoas que te feriram, tudo fazia parte de uma preparação maior. Napoleon Hill dizia que a maioria desiste no momento em que Deus está prestes a agir. E é por isso que poucos experimentam a verdadeira prosperidade. Porque a mente humana quer resultados rápidos, mas a sabedoria divina trabalha no tempo certo. Deus está te moldando para algo que exige uma estrutura interior sólida. Não se constrói uma casa sobre areia. Por isso, Ele mexeu no terreno da sua alma, arrancando o que não sustentaria o edifício da tua bênção. E quando essa limpeza acontece, o processo parece cruel. Você sente solidão, confusão, desânimo. Mas espiritualmente é o momento mais fértil da sua vida. Hill dizia que todo homem bem-sucedido precisou atravessar o vale da decisão, aquele ponto onde a fé é a única força que resta. E é aí que Deus observa. Você acredita mesmo quando tudo diz que acabou? Se sim, o portal se abre. É nesse instante que o invisível se materializa. O dinheiro chega. A ideia certa aparece. A oportunidade se manifesta. As pessoas certas são enviadas. Mas tudo começa com um ato interno de fé inabalável. Hill escreveu que o homem que conquista é aquele que decidiu que venceria e agiu como se já tivesse vencido. É isso que a fé faz. Transforma o invisível em certeza. E quando essa certeza toma conta da alma, o universo inteiro se curva diante dela. Deus está te mostrando algo agora. Talvez a necessidade de perdoar. Talvez o chamado para se reinventar. Talvez apenas o convite para confiar mais. Mas Ele sempre mostra. E quando você responde com fé, Ele multiplica. Você começa a perceber que nada estava contra você, tudo estava te lapidando. As portas que se fecharam, na verdade, te desviaram do que não era teu. As pessoas que saíram abriram espaço para conexões mais elevadas. E o silêncio que te incomodava virou o som da tua elevação. Hill
Acreditava que todo ser humano possui uma ligação direta com o Criador, e essa ligação é fortalecida pela gratidão. Por isso, agradeça. Agradeça pelo que veio e pelo que ainda virá. Agradeça pelas respostas que não entende e pelos caminhos que ainda não enxerga. Agradeça, porque a gratidão é a senha que ativa o plano divino. Você não está sendo punido, está sendo preparado. E o que Deus está preparando é maior do que tudo o que você perdeu. Hill dizia que a mente humana, em harmonia com a fé, é o maior poder do universo. Use esse poder, mude sua vibração, alinhe seu propósito e continue, mesmo que pareça escuro, porque a virada vem exatamente quando a luz parece distante. E quando ela vier, você entenderá cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração sem resposta. Tudo tinha um porquê. E o porquê era te transformar na pessoa capaz de sustentar a vida que pediu. Como aplicar os sinais de Deus e o método mental de Hill na vida real. Tudo o que você aprendeu até aqui precisa agora se transformar em prática. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só tem poder quando aplicado. Você pode ler 1000 livros sobre prosperidade e fé, mas se não agir em sintonia com o que aprendeu, sua mente continua no mesmo ciclo vibracional. O primeiro passo é compreender que Deus fala através das circunstâncias e cada desafio carrega um convite. O convite é: você vai reagir com medo ou com fé? Esse é o ponto de virada invisível, onde a mente decide qual realidade manifestar. Então, a primeira prática é observar sem reagir. Quando algo der errado, respire e diga para si mesmo: isso também é parte do plano. Essa frase tem poder. Ela interrompe o fluxo de medo e abre espaço para que a inteligência espiritual se manifeste. Hill explicava que a mente em estado de calma atrai soluções. A mente em desespero bloqueia a inspiração. A fé é um estado vibracional, não um conceito religioso. É a certeza silenciosa de que tudo está sendo conduzido para o seu bem. O segundo exercício é o que Hill chamava de autossugestão dirigida. Ele acreditava que o subconsciente é como o solo da alma. Tudo o que você planta nele se multiplica, mas a maioria planta dúvida e colhe escassez. Por isso, todos os dias ao acordar, declare em voz alta: eu estou em sintonia com Deus e com a abundância. Tudo coopera para o meu crescimento. Eu recebo os sinais divinos e ajo com sabedoria. Repita isso por pelo menos 21 dias. No início, parecerá apenas palavras, mas com o tempo sua mente começará a vibrar nessa frequência. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele apenas reage ao que você repete com emoção. É assim que a fé se solidifica pela repetição consciente. Hill dizia que todo grande homem aprendeu a dirigir seus pensamentos com precisão e que a fé nasce da repetição de ideias de poder. O terceiro exercício é o diário dos sinais. Comece a registrar tudo o que parecer coincidência, horários que se repetem, sonhos, frases ou pessoas que surgem de forma inesperada. Anote sem julgamento. Depois de alguns dias, leia o que escreveu e observe o padrão. Você vai perceber que há uma linha oculta conectando tudo. É Deus te guiando com uma linguagem simbólica. Hill afirmava que a mente que busca entendimento recebe instrução, mas a mente distraída perde o fio da intuição. O diário desperta esse fio. Quanto mais você anotar, mais sinais surgirão, porque o universo entende que você está prestando atenção. E o que é reconhecido se multiplica. O quarto exercício é a visualização da fé ativa. Feche os olhos por alguns minutos, respire profundamente e imagine que uma luz dourada envolve seu corpo. Veja-se recebendo exatamente o que deseja, mas sem ansiedade. Sinta como se já tivesse alcançado. Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. O detalhe está no verbo acreditar. Você precisa sentir o que imagina
Isso cria o campo vibracional onde a manifestação ocorre. E não se trata de forçar o universo, mas de se alinhar ao fluxo. Quando você visualiza com emoção, seu cérebro libera os mesmos neurotransmissores que liberaria se aquilo fosse real. E o subconsciente passa a agir em favor da realização. O quinto exercício é o jejum da reclamação. Escolha um período, 7 dias, por exemplo, e decida que não vai reclamar de absolutamente nada, nem em pensamento. Toda vez que a mente quiser reclamar, substitua por uma afirmação positiva. Isso está me ensinando algo, ou Deus está me direcionando. Hill dizia que cada pensamento negativo é um tijolo a menos na construção do sucesso. O jejum mental purifica a vibração e te coloca em ressonância com o bem. Você perceberá que muitas das situações que te irritavam começarão a desaparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a energia que emitia. O sexto exercício é o plano de propósito. Pegue um papel e escreva em detalhes qual é o seu propósito neste momento. Não algo vago como quero ser feliz ou quero ser rico. Seja específico. Meu propósito é usar minha criatividade para gerar prosperidade, ajudando outras pessoas a encontrarem seu caminho. Depois escreva: acredito que Deus está comigo neste propósito e me mostrará os passos certos. Assine e leia em voz alta diariamente. Hill dizia que a definição de propósito é o ponto de partida de toda realização. Sem clareza, não há direção. E Deus não pode conduzir quem não sabe para onde quer ir. A clareza é o mapa que o divino usa para te guiar. O sétimo exercício é o silêncio da alma. Todos os dias antes de dormir, fique 5 minutos em completo silêncio, sem pedir nada, sem orar, sem pensar. Apenas sinta a presença de Deus. Hill chamava isso de comunhão com a inteligência infinita. É nesse estado que a sabedoria profunda começa a sussurrar. Você pode até não ouvir palavras, mas vai sentir paz. E paz é resposta. O silêncio é o canal onde a mente se conecta à inspiração divina. Muitos perdem oportunidades porque estão ocupados demais pedindo e não prontos para ouvir. O oitavo exercício é o ciclo da gratidão. Ao acordar, agradeça por 3 coisas. Durante o dia, agradeça por 3 aprendizados. Antes de dormir, agradeça por 3 pequenas vitórias. Faça isso por 30 dias e observe. Hill dizia que a gratidão é a vibração da abundância. Ela não apenas atrai mais bênçãos, mas também te torna capaz de reconhecê-las. Quando você agradece, Deus entende que pode confiar mais em você, porque quem reconhece o pequeno está pronto para o grande. O 9º exercício é o treino do pensamento elevado. Hill explicava que o homem se torna o que pensa continuamente. Então, a cada hora, pare e pergunte: o que estou pensando agora está me aproximando ou me afastando da vida que quero? Se a resposta for afastando, mude imediatamente o foco. Substitua por um pensamento de criação. Estou prosperando, aprendendo, crescendo. Isso pode parecer simples, mas é o maior segredo de todos. A vigilância mental cria o destino. O 10º exercício é o ato consciente de fé. Escolha algo que deseja muito, mas que parece impossível. Em vez de orar pedindo, diga: Deus, eu confio que isso já está sendo resolvido. E não fale mais sobre o assunto. Viva como se já estivesse feito. Hill dizia que o universo responde à vibração dominante e que a emoção da certeza é o campo fértil onde o impossível floresce. Quando você age como quem já recebeu, o invisível se apressa em materializar. Esses exercícios criam um campo energético que muda o rumo da sua vida. Mas Hill alertava: sem disciplina, nada acontece. O segredo está na repetição. O cérebro humano precisa de constância para reprogramar padrões. Deus não trabalha com pressa, trabalha com coerência.
Ele observa sua vibração diária, não suas intenções ocasionais. E quando você prova pela atitude que confia, ele move o universo por você. Agora, uma lição profunda. Os sinais não são promessas, são instruções. Deus não te mostra algo para te impressionar, mas para te preparar. Se Ele te revelou um sonho grande, é porque já te considera capaz de realizá-lo. Mas a fé é o teste. Você não precisa saber o caminho inteiro, apenas o próximo passo. O resto virá quando o coração estiver pronto. Hill dizia que a fé é o ponto de partida de todas as riquezas. E riqueza, para ele, significava muito mais do que dinheiro. Significava paz mental, amor, propósito, liberdade. Então pratique diariamente. Observe os sinais, acalme a mente, repita afirmações de poder, agradeça, visualize, silencie, confie e haja. A cada dia, sua vibração subirá um nível. Você começará a atrair pessoas alinhadas, oportunidades que parecem coincidências e ideias que parecem sussurros divinos. Esse é o verdadeiro segredo de Hill: unir a mente humana à frequência de Deus. E quando essa união acontece, você entende que nunca esteve sozinho, que cada dor foi uma mensagem, cada queda foi um impulso e cada silêncio foi um abraço invisível dizendo: eu estou contigo. E nesse instante, a fé deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. Você não precisa mais correr atrás da abundância, porque a abundância passa a correr atrás de você. Aplicações profissionais, emocionais e espirituais do método de Hill e dos sinais de Deus. Agora é o momento de transformar sabedoria em ação. Napoleon Hill dizia que a fé verdadeira não é passiva. Ela produz frutos visíveis no mundo material. Por isso, nesta parte, vamos aplicar tudo o que você aprendeu em 3 dimensões fundamentais: profissional, emocional e espiritual. É aqui que você começa a ver os resultados concretos da sua mudança interna. Porque a mente que compreende, mas não age, permanece no mesmo lugar. Mas a mente que aplica, transforma a realidade ao redor. No campo profissional, o primeiro passo é compreender que o trabalho é o canal mais direto através do qual Deus manifesta prosperidade. Hill afirmava que nenhum homem pode ser verdadeiramente bem-sucedido se não ama o que faz. Então, olhe para sua rotina de trabalho e pergunte: o que estou entregando ao mundo vibra com a energia de Deus ou com a energia do medo? Se você trabalha apenas por obrigação, o dinheiro pode vir, mas virá junto com o peso da exaustão. Agora, quando o propósito se mistura à ação, a prosperidade se torna consequência natural. É isso que Hill chamava de amor aplicado à produção. Ele dizia que o sucesso é um subproduto da alegria em servir. Para aplicar isso na prática, faça o seguinte exercício todas as manhãs antes de começar o dia. Feche os olhos e diga em voz alta: hoje, meu trabalho é uma expressão da energia divina. Cada tarefa que executo abençoa pessoas, abre portas e eleva minha vibração. Eu sou um canal da prosperidade. Essa simples declaração muda seu campo de energia. Você passa de alguém que trabalha por necessidade para alguém que cria por vocação. E é essa mudança que atrai oportunidades inesperadas, clientes alinhados e resultados financeiros proporcionais ao valor que você transmite. Em segundo lugar, elimine da sua rotina o hábito da queixa. Hill dizia que o fracasso começa no tom da voz. A pessoa que fala de escassez vibra escassez. Aquele que fala de progresso, mesmo diante do caos, atrai soluções. Então, reeduque sua linguagem. Substitua "eu tenho que trabalhar" por "eu posso criar algo hoje". Substitua "ninguém me ajuda" por "Deus sempre me envia o apoio certo na hora certa". Essa pequena alteração verbal muda o campo vibracional de toda a sua vida profissional. No campo emocional, Hill ensinava que a mente precisa estar em paz para manifestar abundância.
Ele dizia que emoções negativas são curtos circuitos espirituais. E não há manifestação quando a energia flui em circuitos danificados. Por isso, aprenda a dominar suas emoções sem reprimi-las. Quando a raiva surgir, não lute contra ela. Respire e diga: eu escolho responder com calma, porque minha vibração é mais importante do que vencer uma discussão. Isso é maturidade espiritual. Outra aplicação emocional poderosa é o exercício da substituição vibracional. Sempre que sentir tristeza, imagine uma luz dourada saindo do centro do peito e repetindo em pensamento: eu transmuto essa dor em sabedoria. Quando sentir medo, diga: eu transformo esse medo em fé. Quando sentir inveja, diga: eu transformo essa inveja em inspiração. Cada vez que fizer isso, seu cérebro começa a associar emoção negativa com crescimento e não com sofrimento. Hill dizia que toda emoção pode ser redirecionada para a construção. E é exatamente isso que te torna emocionalmente invencível. Agora, observe um princípio poderoso. Deus nunca te tira algo sem te oferecer algo melhor em troca. Quando alguém vai embora, quando um projeto termina, quando o dinheiro some, não é punição, é substituição. O universo precisa de espaço livre para trazer o novo. Então, no plano emocional, aprenda a soltar. Diga: eu libero o que já cumpriu seu ciclo e abro espaço para o novo propósito de Deus em minha vida. Essa frase é uma chave espiritual. Ela fecha o ciclo vibracional da dor e abre o da abundância. No campo espiritual, Hill afirmava que a mente é o altar onde o homem encontra Deus e que a oração é o instrumento pelo qual a vibração humana se alinha à inteligência infinita. Mas ele deixava claro que orar não é mendigar, é afirmar. A oração mais poderosa é a que nasce da certeza de que Deus já está agindo. Então, ao orar, diga: Senhor, eu te agradeço porque sei que o melhor já está vindo. Essa vibração acelera a manifestação, porque retira a ansiedade e instala a confiança. Outro ensinamento prático é o uso do tempo sagrado. Separe diariamente 10 minutos para a comunhão silenciosa. Pode ser pela manhã ou à noite. Nesse momento não peça nada. Apenas agradeça e escute. Hill dizia que os maiores líderes espirituais e financeiros do mundo possuíam o hábito do silêncio reflexivo. Nesse silêncio, ideias são semeadas. É quando o Espírito de Deus encontra terreno fértil para plantar inspirações que mudarão sua vida. E aqui vai uma aplicação avançada que une os 3 campos: profissional, emocional e espiritual. O ritual da vibração alinhada. Faça-o assim. Ao acordar, coloque a mão sobre o coração, feche os olhos e respire profundamente. Visualize uma luz dourada que sai de dentro do peito e se espalha por todo o corpo. Depois declare: hoje eu vibro na frequência da fé, da abundância e da paz. Hoje eu ajo com propósito, falo com amor e penso com sabedoria. Tudo o que eu fizer prosperará, porque minha mente e Deus estão em sintonia. Repita isso por 7 dias e verá uma mudança real. Sua energia se tornará magnética. Pessoas te ouvirão com mais atenção. O ambiente parecerá mais leve e as ideias começarão a fluir com clareza. E se você quer prosperar de forma permanente, lembre-se do princípio final de Hill. Não deseje riqueza, deseje crescimento interior. Porque a riqueza é consequência da expansão da consciência. Quando a mente cresce, o dinheiro segue. Quando o espírito se fortalece, o trabalho floresce. E quando a fé se estabiliza, o medo desaparece. Tudo o que você busca, amor, sucesso, dinheiro, propósito, é apenas reflexo da sua vibração. Por isso, cuide dela como um jardim. Tire as ervas daninhas da negatividade, regue com gratidão e deixe o sol da fé iluminar o solo da sua mente. A prosperidade não é um prêmio, é um reflexo.
o reflexo de uma mente alinhada à mente divina. Deus está te mostrando algo agora, que não é sobre esperar milagres, é sobre se tornar o milagre. Quando você vibra como o próprio canal da abundância, o mundo inteiro se rearranja para te sustentar. E lembre-se do conselho final de Napoleon Hill, que resume tudo o que você aprendeu aqui. Aquilo que a mente humana acredita com fé e sustenta com propósito se torna realidade, porque Deus jamais falha com quem permanece em vibração de confiança. Agora respire fundo, olhe ao redor e entenda. Cada coisa que te aconteceu foi o empurrão do céu para te colocar exatamente onde deveria estar. Não há mais dúvidas, não há mais atrasos, apenas sinais claros de que sua virada começou. Repetindo para a referência final, título: Deus está te mostrando algo. E Napoleon Hill explicou o que significa. Descrição: um roteiro profundo sobre fé, sinais divinos e o poder da mente revelado por Napoleon Hill. Aprenda a decifrar os sinais que Deus envia e transforme dificuldades em portais para a abundância. Palavras-chave: Deus está te mostrando algo. Sinais de Deus, Napoleon Hill, fé e prosperidade, lei da atração espiritual, propósito divino, virada financeira, despertar espiritual, manifestação divina, confiança, poder da mente. Frases para thumb: Deus está falando com você. Napoleon Hill revelou o significado. Quando tudo dá errado, ele está agindo. Os sinais que antecedem o milagre. Confie no processo divino.